Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e, como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 43 deste nosso curso, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 75D da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a desenvolver a normatização a respeito do exercício profissional do teletrabalho. Diz o artigo 75D da Consolidação das Leis do Trabalho que disposições sobre a aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária ao exercício do trabalho remoto, bem como o reembolso das despesas do empregado para este mister, serão previstas em contrato escrito. Antes, porém, de nós desenvolvermos o nosso entendimento específico a respeito desse artigo 75D consolidado, devemos tecer algumas considerações sobre a obrigação do fornecimento de equipamentos e utilidades necessárias ao desenvolvimento das atividades profissionais para o empregado. Neste caso, diz o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade empresarial desenvolvida. Portanto, cabe-nos dizer que o fornecimento de equipamentos e utilidades que sejam necessários para que o trabalhador desenvolva suas atividades profissionais, pessoais, cotidianas, pertence ao risco do negócio e, portanto, devem ser arcadas pelo empregador. Todavia, no artigo 75D da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a desenvolver nossos entendimentos nesta aula de número 43 do nosso curso, determina uma verdadeira inversão deste ônus da relação de emprego e destina a possibilidade do empregador estabelecer, através de contrato escrito, que este fornecimento de equipamentos e utilidades para o exercício profissional do teletrabalho pode ser estabelecido em contrato escrito para que o empregado assuma estas atividades econômicas e, portanto, se nos afigura como sendo uma contrariedade
ao texto do artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, pois transfere ao empregado justamente um dos riscos do negócio, ou seja, transfere ao empregado a possibilidade de desempenho econômico para que ele próprio possa desenvolver as suas atividades profissionais com a aquisição de equipamentos e utilidades necessárias para tanto. E mais ainda, o artigo 75D da Consolidação das Leis do Trabalho, ele ainda destina ao trabalhador a possibilidade de ter que arcar com a infraestrutura necessária para que ele desempenhe essas atividades profissionais pessoais para o seu empregador, o que nos parece totalmente fora da realidade que norteia a posição assumida desde o começo pela CLT no artigo 2º, que se encontra incerto em seu corpus. Portanto, há que se entender com preciosa atenção estes requisitos contratuais que transferem o risco da atividade econômica para o empregado. A nosso sentir, pela flama que anima a toda a consolidação das leis do trabalho, este artigo 75D, que foi trazido a lume pela reforma trabalhista imposta pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, ao cenário operário brasileiro, vem a constituir-se em uma agressão direta ao princípio da proteção ao hipossuficiente, que é o norte principal de toda a legislação operária brasileira em vigor. Portanto, ao nosso sentir, poderá haver uma insurgência grande dos nossos tribunais especializados do trabalho, sejam a nível regional, seja a nível nacional, como é o caso do Tribunal Superior do Trabalho, com relação a esta possibilidade de, em contrato escrito, empregado e empregador estabelecerem que a aquisição, manutenção e fornecimento de equipamentos tecnológicos, bem como de toda a composição de infraestrutura necessária à prática deste tipo de trabalho remoto, cairá sobre as costas do empregado, que muitas vezes não tem a infraestrutura econômica necessária para tanto e será penalizado com esta imposição contratual do empregador em seu detrimento. Portanto, o Poder Judiciário do Trabalho deve levar com muita cautela a possibilidade de assunção deste tipo de modalidade de prática prevista neste artigo 75D da Consolidação das Leis do Trabalho, pois pode se constituir numa impossibilidade financeira do empregado em arcar com estas despesas para o seu exercício profissional. Por outro lado, o reembolso dessas despesas muitas vezes não atinge aos objetivos da norma legal, que é a proteção
do trabalhador contra os rigores da atividade desenvolvida, porque o empregado normalmente é parte hipossuficiente, não teria condições materiais para arcar com estas despesas e depois ficar à espera da boa vontade do empregador em fazer o necessário reembolso das mesmas. O que nós temos visto na prática, que somente tem lugar, na grande maioria das vezes, infelizmente, dentro dos processos judiciários do trabalho, onde a justiça laboral determina que o empregador assim se ative. Então são essas questões que levam-nos a crer que este artigo 75D não pode ter aplicação imediata no universo juslaboral brasileiro, porque ele transfere ao empregado os riscos da operação negocial assumida pelo empregador, descaracterizando, portanto, o objetivo principal da norma, que seria a proteção do trabalhador hipossuficiente. Diz ainda este artigo 75D, em seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, que as utilidades de que tratamos até agora e que estão desenvolvidas no caput do artigo 75D consolidado, elas não integram a remuneração do empregado. Esta é uma questão que temos que desenvolver também nossos entendimentos, porque existem duas modalidades de utilidade e que são desenvolvidas em duas grandes vertentes. A primeira são as utilidades necessárias ao exercício do trabalho pelo empregado. Estas são as utilidades que, sem as quais o empregado não poderá desenvolver as suas atividades. E existem as utilidades que são destinadas pelo empregador ao empregado, que servem como um plus a mais, um ganho a mais do trabalhador pelo exercício de sua prestação pessoal de serviço. Então, quando for para o exercício profissional, como é o caso dos equipamentos tecnológicos e da própria infraestrutura necessária para este exercício profissional, elas não integrarão a remuneração do empregado. Agora, se forem utilidades em que possa haver, não pelo exercício profissional propriamente dito, mas um acréscimo da capacidade financeira, patrimonial do empregado, que, se não fossem fornecidas, não fariam a necessária capacidade de trabalho para o empregado, elas integrariam a remuneração do empregado de forma natural. Então, somente quando as utilidades são necessárias ao exercício profissional desenvolvido, ou seja, sejam para o trabalho, é que elas não integrarão a remuneração do empregado. Todavia, se forem umas utilidades oferecidas pelo trabalho do empregado, que se constituem num ganho patrimonial do mesmo, estas sim
serão consideradas como utilidades integrantes da remuneração propriamente dita do empregado na mensalidade a ele devida pelo empregador. Então, no caso da remuneração, da utilidade desenvolvida para o trabalho, não haverá acréscimo remuneratório ao empregado. Mas se for uma utilidade desenvolvida pelo trabalho que ele exerce, aí sim será passível de integração à sua remuneração nas fórmulas prescritas pela legislação operária vigente. Bom, estas eram as considerações que nós gostaríamos de deixar para vocês nesta nossa aula de hoje e aproveitamos a oportunidade para agradecer a oitiva de todos e novamente concitar a vocês que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, para que nós possamos, com isso, continuar a desenvolver os nossos estudos gratuitos sobre os direitos material e processual do trabalho e ampliar cada vez mais o nosso número de alunos interessados nos temas aqui desenvolvidos. Muito obrigado a todos.